2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGig. Eu sou o José Paiva e já tenho aqui comigo um diamante. José Pedro Silva. Estás aceleradíssimo, isto foi Pois estou. entrada. É que sabes, nós estivemos aqui há algum tempo a conversar e portanto eu aqueci os motores. Pronto, de facto, agora eu não estava assim, não te consigo acompanhar. Mas perguntaste do diamante. Tu és um diamante, sim. Sou, porque aquele diamante que está nas notícias, que ao início tinha um valor desprezível, segundo o advogado, parece que afinal é um diamante verdadeiro. E então eu assumo também que sou um diamante verdadeiro, porque uma pessoa às vezes pode dizer assim, aquilo é peixebeque, não é? Já alguma vez tiveste um diamante na mão? Não sei, acho que não faço ideia. Não te recordo. Isso é daqueles momentos que eu acho que, em princípio, uma pessoa se recorda. Os diamantes podem estar trabalhados ou não. Podes ter o diamante em bruto, não é? Que é pedra, não é? Portanto, assim não. Agora, sei lá, se já me passou pela mão uma joia que tivesse um diamante trabalhado, isso eu já não te posso dizer, não é? Mas... É provável que já tenha passado. É provável que sim, Não deste um anel de noivado há anos? Não, até porque nós não casámos. Vocês não casaram? Não, eu sou contra o casamento. Podemos um dia discutir isso tudo, mas eu sou contra o casamento. Acho que as pessoas só devem assinar contratos de fidelização e é porque são obrigadas com as operadoras de telecomunicações. E com os seguros? Não, mas isso não tem fidelização. Tem um bocadinho. Tem. Não, uma pessoa pode cancelar uma apólice. Pode cancelar uma apólice. Portanto, para contratos de telecomunicações é que a pessoa é obrigada a ter... Agora vamos discutir casamentos, mas acho genuinamente aberrante duas pessoas assinarem um contrato com direitos e deveres. Mas podias dar um anel de diamante. Uma coisa que é o que se diz sempre, está bem, mas é a questão da festa e tudo isso. Com isso eu concordo. Ou seja, a festa, e sou capaz de concordar até mais com a questão religiosa. Com a parte do direito civil, assinarem um contrato de duas pessoas em que, se alguém viola as normas do contrato, vão os dois para o tribunal, e aliás, eu tenho a teoria que isso é fonte de muitos problemas que existem e de questões de violência e tudo isso. Acho que há uma sensação de posse, é o direito. Acho que há factos que suportam essa tua teoria. Pronto, e por isso eu sou completamente contra esses contratos. Nós, de facto, somos muito camaleónicos. Como começámos e como estamos agora. Isto é reflexão, a reflexão nasce assim de repente. Por falar em casamentos, Maria, tu sentes-te traída pelos Açores? Olha, sinto, estou muito triste, fiquei muito magoada no domingo, porque eu fui açoriana noutra vida, não sei se já vos contei. Mas não, por acaso não tinhas dado essa informação, agradeço. Acho que a Jane já tinha dado. Acho que vocês queriam comprar uma casa, não é? Nós queríamos comprar uma casa. Não é queríamos. Vão, peço desculpa. Não sei se vamos. Por acaso não sei se ainda está. Vejam lá se tem 8 casas de banho e vejam lá se não se metem em problemas, que as casas têm sido um problema. Tinha 2 casas de banho, 2 quartos, uma sala, um anexo, mas estava... O anexo já lá se é legal, não é como a Ana de Joana Gomes. Das eleições ficaste sem vontade de comprar essa casa? Não fiquei sem vontade de comprar essa casa, que eu continuo a querer ir viver para os Açores um dia. Mas fiquei um pouco triste da minha terra me ter traído desta forma. Pronto. Os meus sentimentos, diria. Obrigada. Mas tudo se recompõe e reconstrói na vida, Eu não é? acredito que sim. Acho que vou ter que ir para lá mais cedo para galvanizar a esquerda açoriana. Muito bem. Esses 4 gajos. Joné, tu és um fã de aborrecimento. Sou. Porquê? Então, eu sou uma pessoa que comenta com alguma frequência a atualidade política, não é? Principalmente aqui. Então agora de repente estava a pensar onde é que isso poderia acontecer. E eu gosto muito quando se cria uma grande sensação de transformação intensa que as eleições vão provocar e depois as eleições acontecem e fica tudo exatamente igual. Acho hilariante, sinto-me ridículo a comentar e eu gosto, acho alguma graça a isso, e sinto toda a atmosfera mediática com a insignificância que eu acho que ela tem. É como aquelas drogas que dão uma grande excitação e depois entra-se em estados mais depressivos. Não é bem, mas pronto, está bem, se quiseres... Estava a tentar pensar uma comparação. Achas que as eleições dos Açores são MD? Então tu dizes as eleições no geral, sim. Não, eu acho que as eleições... Não que eu conheça. Eu nunca experimentei uma droga parecida com eleições. Até porque me agarrou mais. Mas é isso, cria esta coisa de... Vai tudo mudar e vai tudo ficar extraordinariamente diferente e depois chegas e
não mudou nada. Nos Açores não mudou absolutamente nada. Continua a não haver uma maioria absoluta para a coligação que o PSD lidera, que continua com os mesmos deputados, continuam a precisar... Não gastes os argumentos todos. Certo, mas não estou a gastar os argumentos todos. É só o cómico disto. Foram 57 deputados a votos. Ao fim de 4 anos, o país estava completamente diferente, e os Açores e não sei o quê, e passaram 2 deputados do PS e 1 do Bloco para serem 3 do Chega. Foi isto que aconteceu. Nada. Estávamos a falar, achas que os partidos poderiam fazer campanha? Não sei se já aconteceu campanhas à noite, mesmo entrar em discotecas e... O PPM fez isso nas europeias de 87, em que o cabeça lista era o Miguel Esteves Cardoso. Fizeram um comício, tem muita graça, está nos arquivos da RTP. Okay. Está o Gonçalo, ao Frágil, está assim. O Gonçalo Ribeiro, eu já não me lembro que discoteca que era, mas está o Gonçalo Ribeiro Teles a beber um copo tipo, impecável, com um ganda fato, e o Esteves Cardoso tipo, a curtir, e ele tem graça. Isso deve ter sido no Frágil, imagino. Eu tinha uma pergunta para vos fazer, porque hoje eu vou falar do meu oráculo, porque eu tenho esta dúvida. Vocês acham que eu era capaz de moderar os 30 debates? Os 30? Sem qualquer dúvida. Vá, 5. Capaz eras, não quer dizer que eu fizesse bem. 5. Não, mas eu estou a perguntar se faria bem ou não. Podem ser sinceros. Acho que não terias paciência para o André Ventura. Percebo, sim. Não, eu acho que não terias paciência para ninguém. Mas quer dizer... Para nenhum candidato. Tendo em conta que tenho para vocês... Tens mais ou menos. Por acaso, não sei, olha que eu não sei responder a essa pergunta. Eu acho-te um moderador excepcional. Tu és o Guióqueres da moderação, não sei se tens noção. E repare, eu utilizo o Guióqueres porque é o futuro que está pela frente, claro. não é? Se não diria outro assim. Pode ser um futuro curto, não é? Porque ele, entretanto... Não, futuro curto, neste caso num podcast, no caso dele numa equipa, mas oxalá não. Por isso é difícil, porque eu acho de facto que não tinha jeito nenhum, não é? Porque ias começar a chatear aquela gente toda. Sim, é capaz. Pronto. Mesmo o André Ventura, que desequilibra completamente debates. Eu, por exemplo, estava a pensar, até era para ter escrito isso, mas depois não tive coragem, mas depois dá problemas. Mas eu ia dizer o seguinte... Mas nada que vou dizer. Aqui sempre isto é um espaço completamente está perdido, quer dizer, não há nada a fazer. Mas eu estava, acho que foi no primeiro debate que ele teve, já não sei com quem. Com a Inês Sousa Real, do PAN. Talvez. Só fez 2 ainda. Eu estava a ver aqui, eu estava a dizer assim, eu ia debater com ele, eu bati-lhe, pronto, porque não tem nada... Inês, por acaso não poderia porque fraturou o ombro. Eu já lá vou quando for a parte dos debates, já lá foi este ponto, mas não tem nada a ver com o que ele diz, porque isso aí são questões diferentes. Dá a ver, não é aquela coisa, ele disse uma coisa que é ofensiva, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a postura dele no debate, porque ele tem uma técnica da outra pessoa ficar sem conseguir explicar-se. Eu tinha que dizer, e agora depois temos que pôr um pi, mas eu mesmo num debate televisivo, para ser candidato às legislativas, eu tinha que o mandar para o caralho, levantava-me e ia-me embora. Era um grande momento televisivo. Se eu fosse moderador, ontem estava a ver a Rosa Oliveira Cavaco, e ele foi deselegantíssimo. Por que estás a Cavaco a toda a gente? Ela é quê? Pinto. Rosa Oliveira Pinto? O homem desde o diamante. Eu hoje, João Maria Cavaco, vou chamar Cavaco a toda a gente. Portanto, José Cavaco. Não me chamas Maria Cavaco, já há uma é... Não, essa só há uma. Isso não pode ser. Mas estavas a falar da SIC. Ela fica atrapalhada, portanto, e eu, como sou uma pessoa já de um certo antigamente, acho que tem que haver cavalheirismo, não é? E ele é ordinário. E percebeu que ela estava a atrapalhar. Não, e ela ficou mesmo porque ele diz, estou aqui a bater contra este, estou aqui a bater com dois, não pode ser com dois. E ela fica mesmo atrapalhada porque não teve a reação que devia ter. Bem, já lá vamos à questão dos debates, mas por isso eu digo que tu também não terias estômago para aquilo. Eu se tivesse a bater com o homem, como digo, não tem nada a ver com o que ele diz. Tem a ver com a quantidade de coisas. Eu mandava para o caralho e ia-me embora. E ganhava as eleições com isso, que as pessoas gostam disso. As pessoas não gostam de ver a malta... por isso é que o Santana Lopes ficou famoso com aquela cena de se ir embora, porque estou a dizer, ele fez uma coisa óbvia. Então um gajo está a comentar a situação nacional, não sei o quê, e chega um treinador ao aeroporto, ou seja, o treinador não chegou e não trocou uma parede, não fez nada de coisa, e é interrompido. E ele pega e vai-se embora. O que é que o país todo fez? Bateu palmas. Também é preciso mais gente que diga, epá, isto assim não dá. Piram-se. Muito bem, antes de irmos aos debates e aos Açores, vamos ainda a um café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípio escaldadinho. Ora bem, nós não vou pedir aqui aos dois sportinguistas que se não dediquem a 100% ao facto de não termos tido um jogo, mas sim ao que aconteceu porque, por causa dos protestos da polícia, não houve forma e segurança, condições de segurança para que um jogo da Primeira Liga, neste caso o único, aliás, o Sporting e Famalicão, disputassem
não sei qual é a jornada, mas a última jornada. Zé Pedro Silva, vamos passar muito rapidamente por este tema, porque parece que finalmente o povo e a política despertaram o interesse em relação ao que está a passar com a polícia, porque não houve um jogo de futebol. O que é que isso nos diz sobre este protesto e o que é que viste que talvez não faz sentido? Achas que os polícias estiveram bem por causa da questão dos atestados médicos? Há quem diga que os polícias não foram pedir um atestado ilegal. De que lado é que estás? Se é que se pode estar de algum lado, neste caso? Bem, como estamos no café, é aquela parte mais leve, isso aí é pesadíssimo, mas eu sobre o Sporting tenho a dizer, porque foi como ocorreu imediatamente, e ocorreu mesmo, que o que se tinha passado naquele domingo, não tinha, ou sábado, já não me recordo, mas não tinha sido nada a PSP não aparecer, mas tinha sido simplesmente a PSP atrasar-se. Porque nós jogamos sempre às 20h45, aliás, hoje jogamos com o Leiria, hoje, quarta-feira, jogamos com o Leiria e é a que horas? Às 20h45. E, portanto, aquele jogo era às 6. E o Porto joga às 4 da tarde. Exatamente. Pronto, e aquele jogo era às 6. E a PSP pensou, viu lá na folha de serviço, o que é que temos hoje? Famalicão Sporting. Se é o Sporting é às 20h45. Não tem tempo. E, portanto, eles chegaram lá mais tarde apenas. Foi isso que se passou. Mas isto não. Mais a sério, o que é que eu tenho a dizer? Eu tenho aí rapidamente. Eu acho que a polícia... não me parece nada que o futebol tenha despertado o interesse na questão da polícia. Acho que as pessoas sabem muito bem o que se passa. Também tivemos uma manifestação muito grande de 15 mil polícias. Sim, acho que o governo se está a mexer desde esse acontecimento, mas acho que a população, o povo, o país, a sociedade civil, a opinião pública, acho que se perceberam perfeitamente com as manifestações da importância. E eu estou completamente do lado dos polícias neste sentido. Eles com isto, para mim, não perdem a razão. Porque a razão continua a existir. A minha questão era um bocadinho essa, porque parece que as pessoas estavam, agora generalizando, as pessoas estavam ao lado dos polícias e com isto começam a estar. Eles não perdem qualquer tipo de razão, porque eles de facto são esquecidos, são ignorados, têm vidas difíceis. Ainda agora tiveram esta injustiça que é outras forças de segurança, apesar das suas diferenças, serem, enfim, apoiadas e eles não. As condições de trabalho são péssimas, chegam no final de contas, depois são todos racistas, xenófobos e radicais e de extrema-direita. Há um número elevadíssimo de suicídios entre as forças policiais, o que tem com certeza uma causa, e portanto têm razão e não a perdem com isto. Podem perder de facto o apoio, e eu que apoio a polícia, quando vejo isto não apoio nada. Não apoio porque ser polícia não é ser empregado de escritório. Há uma série de deveres, há uma missão, há um respeito pela lei que é especial, têm especiais deveres e, portanto, não podem nunca, jamais em tempo algum, na minha opinião, tomar estas atitudes. Acho que é um erro, como digo, não acho que percam a razão, podem perder o apoio e acho que deviam pensar um bocado nisso. Acho que deviam pensar que mais manifestações, mais bloqueios, eventualmente. No aeroporto também, por exemplo, mas aí também é a questão das baixas, quer dizer, eu não me vou atrever a dizer que as baixas são fraudulentas, porque isso é de facto uma acusação que carece de prova, não é? Mas há uma coisa que eu posso dizer, e aí estou protegido pela lei de dizê-lo, que é estranho não é? Porque como é que de um momento para o outro todos têm baixa ao mesmo tempo? Estranho é. Eu vou dizer, são baixas fraudulentas, como muita gente se apressou a dizer. Enfim, já é mais arriscado. Mas eu acho isso, eu acho que a polícia tem lá dentro elementos ligados às forças de extrema-direita, tem com certeza, não há nada das dúvidas, é factual, mas os polícias são milhares, e essas forças radicais que estão dentro da polícia estão a crescer, pois estão. Agora, eu acho engraçado que em muitos casos nós compreendemos, até desculpamos, mas sobretudo compreendemos radicalismos ou radicalizações. Não é? Quantas vezes é que até mesmo no campo para usar um exemplo académico, até no campo do terrorismo, nós entendemos que, ok, estão a fazer isto, ou cometeram um determinado ato, mas isto são pessoas que vivem oprimidas, regimes, o imperialismo americano, os israelitas, seja o que for. Ou seja, há uma justificação, que eu não estou a contrariar, estou a dizer que há uma compreensão de processos que levam a eventuais radicalizações. Na polícia, já não se aceita isso. Já não se aceita que as pessoas que estão agora, se calhar, a aderir a essa força de extrema-direita, é um ato de desespero, é o único apoio que encontram,
olhamos para eles, já não... Tolerância zero. Esta gente é para combatê-los. Certo. Nada lhes resta mais. Nada. Eu acho que se a polícia, se o Estado respeitasse a polícia, e a polícia é quem está na linha da frente da defesa de um Estado de Direito, é quem está na rua, se houvesse respeito pela polícia, pelas suas funções, nós quando temos crescimento económico, quando temos mais empresas, quando temos mais investimento, tem também a ver com o trabalho da polícia, porque é um país seguro. Não me venham dizer que agora temos que galardoar os criminosos, que caçam um pouco criminosos. Não, temos uma boa polícia. E essa boa polícia não é recompensada, de maneira nenhuma. E por isso eu acho, genuinamente, que quando eu tenho... sobre isso, sobre se a polícia é boa polícia. Há dados, Curiosamente. é a segurança. Em Portugal ou... É a segurança. Comparativos. É que a segurança, tem que ser. A segurança não tem que ser. Como? Portanto, podes só ter uma população em que há menos quedas para o desespero e para a alienação, podes ter tendências de organizações menos violentas, podes ter várias coisas. Eu não sei, estou a perguntar, há dados sobre isso, sobre a polícia ter resultados melhores do que apreensões, patrulhamentos, há dados sobre isso? Os dados que... Só a perguntar. Os dados que me parecem que só podem existir é se uma sociedade, tu vives enfim, num contexto, já para não falar europeu, ibérico, tu a partir do momento em que tens números de segurança que são dos melhores da Europa, eu não posso dizer que a polícia não tem qualquer papel nisso. E mais, quando tu tiveste e tens... não disse que não podias dizer que tem qualquer papel, eu só disse que parece por comparação, um salto lógico dizer é porque a polícia é boa. Não sei. É porque as forças de segurança... repara uma coisa... Não será só, mas contribui isso. Mas isso foi o que eu comecei por dizer. Não tarda, temos o Marcelo tem que chamar ao Parlamento o representante dos criminosos e dar-lhes uma medalha, porque de facto, o que é que nós dizemos? Não, se temos elevados índices de segurança... Mas não há evidente... não há criminosos, não é? Também pode ser por aí. Portanto, não é a associação dos criminosos, se quisesse até seria dos potenciais criminosos, que não há. Mas é claro que há criminosos. Eu vou-te dar outro exemplo. Tu tiveste que é um exemplo... Talvez, deixa-me dizer-te isto. Eu vou-te dar um exemplo que é bastante claro para perceberes a lógica. Tu tiveste eventos internacionais em Lisboa, como tens pelo mundo inteiro. E sobretudo pela Europa, que é o mais fácil de comparar. O Euro 2004. Ou seja, tu aí tiveste um contexto em que foi igual a outros países. Nas realizações, e tu tiveste, ou tens sempre que tens países que têm que enfrentar todos aqueles hooligans, na altura ainda tínhamos, estamos a falar de 2004. Os Olímpicos no Brasil, por exemplo. Foi... Tudo. E o que acontece? Em Portugal correu muito bem, e corre muito bem, e isso nós temos que ver. Porquê? Porque as pessoas eram as mesmas. O desacato vinha do mesmo lado. A questão está só na causalidade, que é, tu tens um país pacífico, em que não há muita criminalidade. Se calhar... a polícia, e tens uma polícia que tem uma abordagem normalmente simpática, não muito agressiva, sim. Se isso é porque há pouca criminalidade, ou há pouca criminalidade por causa da polícia, tu não sabes nem eu. Ou seja, a polícia no Brasil é muito mais de choque porque a polícia no Brasil vive num ambiente de militarização. Estás a falar na segurança ativa. Há uma segurança que é passiva, ou seja, tu estás a falar naquela segurança que é de resposta. Mas há outra. Se a polícia, ambas, PSP e GNR, não tiverem enfim, uma vigilância permanente... Imagina que eles faziam uma greve e que diziam que durante uma semana não saiam das esquadras. Mas tu tens alguma dúvida que os assaltos disparavam sem parar? Tenho. Mas isso não pode ser, quer dizer... ok, não pode ser. Não, desculpa. Obviamente que não. Tu estás a dizer que a polícia praticamente não serve para nada. Para eles, já estás a falar, podes depois responder. Joné, isto foi um acontecimento... de facto um bocadinho bizarro, mas achas que era necessário a polícia fazer isto? Acho. Não fico contente pelo Sporting, não é? Mas fiquei até contente que o fizessem, porque estão a defender-se de uma injustiça, que é que a PJ recebe um apoio que eles não recebem. Se bem que podia ter provocado mais desacatos ainda do que aqueles que provocaram, não é? Portanto, tínhamos ali uma situação dos adeptos, de confronto de adeptos, que podia ter corrido muito mal ou ferido alguns. Eu percebo, mas acho que a causa é justa e acho que nas causas justas é preciso haver protesto. Eu já não vou tão longe. É preciso depois condenar veja lá que se calhar não faça eleições. Um bocadinho diferente. Já nem me estava a lembrar disso. Sim, o sindicato, não é? O presidente. Um bocadinho diferente jogo de futebol, eleições. Dentro dos protestos, é um jogo em que não há uma rivalidade latente entre os clubes, não...
Claro que há claques de ambos os lados violentas, há problemas em Portugal em relação a claques que não se resolvem. Mas não há um efeito, uma consequência para o país, não é? Um jogo de futebol não deixa de ser um jogo de futebol. A única consequência é a capa da bola a dizer o rei voltou ou o caralho que os foda. Mas vocês hoje estão bem, esse vernáculo... Isto tem que ter conteúdo explícito nas plataformas. Logo o que é que vais dizer a seguir? Mas também podes, não é? Eu não preciso dizer para meios de comunicação lampiões tenho uma linguagem própria que é a que eles merecem. Mas pronto, tirando isso... O anti-benfiquismo neste podcast é revoltante. Não é primário, esquece. Revoltante. Isso não há discussão. Pois. Mas pronto, é o que há. Basta ser a única mulher, como sou a única pessoa de esquerda, como sou a única benfiquista. Já viste? Continuas a dizer isso da única pessoa de esquerda, mas enfim. Vamos depois ter um debate sobre isso, vá. Mas pronto, Desses rótulos. o que me falta é isto, claro que eu gosto imenso da polícia e acho algo cómico que a esquerda tenha uma posição em relação à polícia, às vezes, tipo, se calhar isto é reivindicações a mais, que é uma posição que eles não têm em relação a nenhum outro setor. Nos outros setores as reivindicações estão sempre certas e são sempre porreiras e não sei o quê. Ontem já era, tanto PS como Bloco de Esquerda, calma com as reivindicações também, que isto não dá para tudo. Se isso não pode às vezes ser, por exemplo, a direita, às vezes com questões de religião, da religião católica. Os partidos têm sempre o seu... Claro, os seus preferidos. Sim, os preferidos, ou calcanhares. Se estivéssemos a falar da direita e da Igreja Católica, se calhar também falava dos preferidos e de não achar que devesse haver preferidos. Aqui estamos a falar da polícia e eu acho isto, que a esquerda tem esta menor compreensão com os movimentos reivindicativos em dois momentos. No momento em que são forças de segurança e forças armadas e no outro é quando estão no poder ou perto dele. A esquerda do tempo do governo PSD-CDS não tinha problema nenhum com os sindicatos dos polícias e devia haver, e ainda bem que havia, e manifestem-se e não sei o quê. A esquerda de agora já é calma também, com os vossos métodos. É uma questão de gestão eleitoral e política, não é? Mas não... Como eu me estou a cagar para isso, gosto de falar da incoerência. Quanto à coisa da polícia ser boa, se má, eu tinha essa questão. Acho que podia ser uma outra reflexão interessante, porque não vejo causalidade. Pode haver pouco crime e não ser por causa da polícia, pode ser por causa de um caldo social e cultural específico, pode ser por causa de condições que as pessoas têm. Não, há coisas que nem se sabem. Tens em Cascais daquelas que vai ser notícia de vez em quando, já tens os gangues chilenos, tudo isso, tens criminalidade organizada, sim, que fecham as pessoas nas casas, que era uma criminalidade que tu não estavas habituado em Portugal, e tu tens uma resposta da polícia que é boa. Repara... Mais os serviços secretos. Não se pode dizer... Como? Os nossos serviços secretos, quer dizer, não são serviços secretos, mas... Sim, não. Essas ameaças é uma polícia que é eficiente. Autoridade, no geral. Não sei, gostava de ver números, não faço a menor ideia se a polícia é eficiente ou não. Vamos à procura desses números. Maria, quando o PS ou o PSD estão no governo, os partidos à esquerda do PS estão mais associados a algum protesto na rua. Neste caso, o PS caiu, vamos ter eleições. Achas que estes protestos assim fazem sentido ou concordas com o Johnny, que mandou aqui uma bicada à forma como a esquerda trata a polícia? Concordas com a minha crítica à Mariana Mortágua? Repara, eu na semana passada disse que as reivindicações dos polícias e dos GNR são justas. É verdade. Ou seja, não há grande... Mas não tivemos este episódio. Não tivemos, mas eu continuo a achar que as reivindicações são justas, independentemente da forma de luta escolhida. E estamos a falar dentro dos parâmetros em que tem acontecido. Continuo a achar as reivindicações justas. E, por acaso, achei bastante interessante esta forma de protesto. Porque impedir que um jogo de futebol aconteça é uma coisa que em Portugal causa impacto. Causou bastante. Tanto que estamos aqui a falar disso. E achei mesmo uma forma interessante de atacar um jogo de futebol. Atacar, entre aspas, um jogo de futebol é uma forma muito, talvez eficaz, de protestar neste país que é tão agarrado ao futebol, como se vê pelas 3 pessoas que estão aqui nesta mesa. Achei mesmo interessante. Estive a pensar sobre isto, e lá está, não foi propriamente impedir que se realizasse um Benfica Sporting com as claques à porta. Foi uma coisa mais ligeira. Achei inteligente. Não achas inteligente porque estás em primeiro lugar, não é? Essa que é a verdade.
Portanto, se isto não começamos a dizer a verdade neste programa... Anti-benfiquismo. Mas olha, tu repara uma coisa. Devemos ir andando ou não? Não, deixa-me só dizer, porque bem, repara uma coisa, eu acho que tu quando dizes que achas interessante, eu interessante também posso achar. Agora, há aqui uma responsabilidade tremenda, porque se tu me dissesses que a polícia tinha feito um aviso na quinta-feira... Mas as formas de protesto não são todas responsáveis, nem nunca foram na bem, história da humanidade. mas a questão é que a polícia tem um dever especial. Ou seja, porque colocam pessoas em risco. Está bem. Tu reparas, se a polícia... não deixaram de responder a todas as polícias de um dia para o outro. Houve violência. Apareceram num jogo de futebol. Mas houve violência. Podia ter morrido alguém. Mas não morreu. Houve violência, como tu sabes. O que acontece é, se a polícia tivesse dito na quinta-feira à Liga Portuguesa, se tivesse dito, olha, vocês é melhor cancelarem os jogos todos porque nós não vamos. Não teria o mesmo impacto. Claro que teria uma jornada sem futebol, sem nada, sem Porto, sem Benfica, sem Sporting. Quer dizer, jogos. Eu sei, mas a cena de já toda a gente está ali pronta e não há jogo. Mas isso é um perigo. Por isso é que eu não consigo concordar contigo na medida em que eu acho que isso não me dá vontade de rir. Eu vou com crianças todos os fins de semana, de 15 em 15 dias eu vou com crianças à bola. Eu imagino o que é chegar às imediações de um estádio. E repara, mesmo com polícia, quantas vezes não há tensão, não é? Porque, de facto, o futebol atrai muitos animais, não tem outro nome. E, portanto, eu vou de 15 em 15 dias com crianças ao futebol. Eu imagino se a polícia naquele dia se lembrasse de fazer um protesto e eu estivesse ali sozinho e viesse uma claque, ou seja, o que for destes animais. E as crianças não sou eu, João Nel. Portanto, este é o ponto, eu concordo. Mas não vamos com ele. Vocês gostaram do protesto e eu concordo convosco. E concordo que se a polícia, ambas as polícias tivessem dito, liga logo, esqueçam, não façam jogos, olha que a gente não vai, estão avisados. Se mantiverem os jogos é convosco. Isto, de acordo. E o efeito de choque? Mas o efeito de choque é esse, é que na polícia esse efeito de choque transporta um risco para pessoas. Ou seja, porque tu reparas, se agora... Percebo. Os É difícil. Não, repara, eu percebo o que estás a dizer, claro, não estás errado, não deixes de achar o protesto interessante. Eu, interessante, também não deixo de achar. Agora acho Bem, que a polícia tem outro vamos nível. para outras questões interessantes. Vamos embora. Vou parar de me rir desta forma parva. Vamos Não então à consegues. nossa reflexão. Vamos refletir. Vamos então falar da vitória estrondosa ou da vitória pífia da AD nos Açores. Joné, vou pedir-te ajuda, porque tens sido uma espécie de historiador deste programa, porque a AD, ou seja, a direita já não vencia umas eleições há muito tempo, entretanto não houve maioria absoluta. Tu dizes uma coisa que eu consigo perceber, que é tanta excitação com as eleições dos Açores e acaba tudo por estar na mesma. O Bloco deixou de ter um grupo parlamentar, o PCP não entrou, e o PS ficou em segundo, e agora estamos aqui neste jogo ou voltamos ao antigamente em que o partido da oposição deixa o outro governar em minoria, ou, e ainda ontem estava a ouvir alguns elementos do PS a dizer que a AD estava desejosa de fazer um acordo com o Chega nos Açores. Portanto, em que ponto é que ficamos? Eu já não vou perguntar se isto tem repercussão nas eleições legislativas, mas perceber afinal se isto tem de facto algum impacto, ou pronto, os açorianos votaram e vai continuar tudo mais ou menos a mesma, e se a AD vai conseguir governar tranquilamente. Bem, de facto tens razão quando dizes que não acontecia há muito tempo. O PSD não ganhava desde que João Bosco Mota Amaral ganhou em 1992. Em 96 Mota Amaral saiu, tal como Cavaco, e o seu sucessor empatou em número de deputados com Carlos César, que se socorreu do CDS local para formar um governo e retirar o PSD do poder, coisa que conseguiu manter durante os 24 anos seguintes. Portanto, só para lembrar aqui uma coisa gira, que é sempre houve uma dinâmica de ilhas em que o PSD era o partido dominante e o CDS era um partido que funcionava como protesto puritano à direita, ao poder da direita do sistema, e havia esse espaço, era do CDS na Madeira e era do CDS nos Açores. Portanto, agora é natural que pertença ao Chega, porque é a mesma mensagem e a mesma lógica. Portanto, também não me surpreende que tenham 9%. Está dentro das coisas, dos resultados que o CDS tinha, mais coisa, menos coisa, tal como na Madeira não surpreende. E não surpreende que o PSD não queira governar com eles pela mesma razão. Porque precisa daquele contraponto para ser o grande ocupador do centro. O que o PSD queria ser no continente, e foi entre 85 e 95, sempre foi, ou durante muito tempo foi, nas ilhas. Que é o partido hegemónico do centro, que é menos de direita que a direita e menos de esquerda que a esquerda, e que, portanto, é a sua opção segura e de confiança.
e funciona, é uma boa estratégia. A questão aqui, e que eu queria falar um bocadinho da estupidez da nossa política, é quando o PSD começou a governar em 2020, toda a gente falou do acordo com o Chega e eu critiquei o acordo com o Chega e acho que foi um erro não forçado, complicado na altura, porque o PSD estava a tentar passar a mensagem de que se estava a desdireitizar. Tinha um líder que dizia que era de centro, às vezes estupidamente de centro-esquerda, e de repente coliga-se ou faz um acordo parlamentar com um partido de extrema-direita, não ajudava nada e não ajudou nada. Mas do ponto de vista prático, o que o Zé Manel Bolieiro faz é exatamente o mesmo que ele se está a propor a fazer agora, que é, ele chegou, só que a única diferença é que concorreram separados. Mas o que eu queria falar era disso, era da estupidez com que se aborda o fenómeno político, que é, há esta coisa, houve na Geringonça e houve na Caranguejola, de defraudaram os eleitores. Não era isto que os eleitores votaram quando votaram. Ora, se os eleitores, quando votaram, em 2020, nos Açores, votaram PPM, CDS e PSD, partidos com clara afinidade histórica, apesar de não terem grande afinidade... Separados, apesar de não terem grande afinidade regional. E depois o Bolieiro diz assim, bem, eu sei que o PS tem 25 deputados, mas eu, mais o CDS, mais o PPM, temos 26. Portanto, nós é que ficamos em primeiro e nós é que devíamos formar um governo. É igual a agora ficar em primeiro, não ter maioria e dizer nós é que ficamos em primeiro, nós é que devíamos formar um governo, as outras pessoas deviam apoiar-nos. O grande problema aqui, ou o grande problema seria, porque o PS ainda pode não deixar passar este governo, é perfeitamente possível. Já é uma notícia do Público a dar conta que Pedro Nuno Santos quer esse chumbo. Sim, e o Vasco Cordeiro ontem disse vamos ficar na oposição. Também há aqui outra grande confusão que eu acho parva no nosso debate político. Parva do lado do centro alinhar, porque é normal a direita e a esquerda mais radicais estarem de acordo quanto a isto, que é qualquer entendimento de viabilização PSD-PS agora é um bloco central. Quando não é, né? Há uma diferença entre vou deixar o teu orçamento passar, vou-me abster em troca de umas concessões para o meu lado, de vamos governar em conjunto e ter os dois ministros. Não é a mesma coisa. Para André Ventura e para o Bloco de Esquerda dá jeito que seja a mesma coisa e vendem essa narrativa que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. E, portanto, quando Vasco Cordeiro diz vou estar na oposição, alguns meios de comunicação social apressam-se a dizer vai estar na oposição, quer dizer que vai votar contra? Não quer. Pode estar na oposição, certo, e negociar com quem está no governo. Portanto, queria falar disto, dessa confusão dos blocos centrais, e queria falar desta, que é, se cria um bloco que é maioritário e ele diz eu é que quero governar, depois depende dos entendimentos no Parlamento, ver se governa ou não. Quando o PS tomou o poder nos Açores em 96 com a ajuda do CDS, eu duvido que os eleitores do CDS tivessem a pensar, bem, vou votar no CDS que é para haver um governo do PS. Não é? Mas aconteceu porque os partidos falaram e isso é a democracia representativa. E eu estou um bocadinho farto desta ignorância em relação ao que é a democracia representativa. A democracia representativa é eu de X em X anos voto em pessoas, confio que elas vão defender mais ou menos as minhas ideias e elas vão e negociam com outras pessoas mandatadas para defender ideias diferentes e podem chegar a consensos ou não. E depois, se eu achar que os consensos a que chegaram foram insatisfatórios, 4 anos depois vou lá e não voto nessas pessoas. Isto não tem problema nenhum. Esta coisa de não podem falar e se falam é não sei o quê. Sou contra isto. A coisa do Chega é só... E a coisa de eu achar que o PSD tem que ter cuidado no lidar com o Chega e que o PS pode empurrar o PSD para o Chega neste mês e tramar o PSD a nível nacional é só uma questão de toque. É porque se o PSD toca no Chega, o Chega é o partido mais impopular de Portugal de longe e isso dificulta as hipóteses do PSD ser maioritário, que é bem para isso que o PSD luta. O Chega, como não luta para ser maioritário, pode ser hiper impopular e é na boa. Para o PSD isso não é verdade. José Pedro Silva, a primeira pergunta talvez seja se concordas com esta leitura do Jonete que isto é normal, os partidos irem conversando, e se achas que a lógica antes da geringonça está de volta, ou seja, se faz sentido que a AD governe, que não queira saber do Chega e que o PS se abstenha, ou que deixe passar, não é? Acreditas que é isso que vai acontecer nos Açores?
Se eu acredito que é o que eles dizem que vão fazer e, portanto, a partir desse momento tem que acreditar, não é? Ou seja, o vencedor das eleições no discurso da noite foi esse sinal que deu. Com o Luís Montenegro. Com o Luís Montenegro lá. Sim, e, portanto, é óbvio que eu tenho que acreditar. Eu não acho que... Não vejo nada às coisas com... Eu acho que há uma instabilidade que se vai instalar, ou seja... para já, enfim, há que frisar que é uma vitória a sério. É que hoje em dia nós temos que fazer sempre esta diferença. Ele ganhou as eleições, não é? Porque nas eleições anteriores foi como tu dizes, a geringonça. Sim. E eu como... Caranguejola. Exatamente. Eu vou sempre bater na mesma tecla porque é uma opção política, ou seja, o nosso sistema permite, de facto, o acordo parlamentar. É uma coisa que é possível, mas politicamente é uma escolha. E eu sou contra a escolha. E portanto, desta vez, consolida-se uma vitória, sim senhor, e portanto... E se os ciclos se mantiverem nos Açores, só saem de lá em 2040. Eu vou fazer as contas. Isto se os ciclos se mantiverem. Eu acho que, de facto, nós estamos a ver uma nova realidade, que é os partidos mais pequenos são rebeldes. Porque a realidade que existia antigamente era o CDS. O PCP, não era, quer dizer, nos Açores tem a história de rebeldia, mas uma rebeldia controlada, ou seja, podia ir para um lado ou para o outro, mas não era fator de instabilidade. A partir do momento em que estabelecia um compromisso, quem estivesse no poder estava seguro. Daí que tem ciclos tão longos. Sim. O CDS? Sim, tu tiveste. O irrevogável? Não, está bem, irrevogável foi anos depois. Mas também fizeram isso noutras ocasiões. E como tu vês, o irrevogável, até o irrevogável, não foi irrevogável. Portanto, até no limite, continuou a governar com o parceiro. Sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia há uma série de partidos, começamos pelo Chega, como é evidente, mas partidos novos, partidos que não têm este historial de entendimento e que não são tão seguros. Aliás, tanto assim é que se viu que primeiro houve um problema com o Chega, isto nos Açores, depois houve um problema com o IEL. Sim, exatamente. Pronto, e portanto, que até acabou supostamente por ser um bocadinho prejudicada nestas eleições. A minha aposta é que a coisa não vai ser... não vai correr bem. E não vai correr bem. Eu não concordo nada, vi toda a gente a dizer a mesma coisa, mas eu não concordo. Eu não vejo qual é que é a coligação negativa, eu não vejo qual é o problema, eu não vejo como é que estão a encostar o PS às cordas, eu não vejo como é que conseguem vender uma aliança entre o PS e o Chega se fizerem cair o governo. Não vejo. Acho. Eu, se estivesse do lado do PS, não tinha o mínimo problema com isso. Falem para a minha mão. Ou seja, se eu quisesse derrubar o governo, por qualquer motivo que implique a queda do governo, seja uma rejeição de um programa, seja a questão do orçamental, seja a questão de uma moção de censura, se eu apresentar uma moção de censura, se o Chega a votar na minha moção de censura com os meus termos, temos muita pena. Eles é que votaram na minha moção de censura. E eu vi toda a gente a dizer, olha, o PS está feito ao bife, vai ter que os gramar. Eu não vejo isso. Nem do lado do PS, nem do lado deste que Chega. Então não é o Pedro Nuno, eu concordo com isso. Isso é o PS a jogar hardball contra o hardball do PSD, não é? É igual. Completamente. Eu não vejo esta teoria... Mas eu acho que eles vão ser meninos, que eu vi espalhada. Pois. Porque essa narrativa gerou-se, porque os comentadores são todos de direita, essa narrativa gerou-se, apoiou-se o hardball do PSD e está-se a tentar... prender o PS. E o PS, eu acho que eles vão ser meninos. A Ana Gomes foi, o Francisco Assis foi, eu acho que eles vão ser meninos. Eu acho que vão esperar para ver. Ou seja, e eu acho que isso é inteligente. Estar agora a fazer não fazia qualquer sentido, ou seja, não estamos no tempo para isso, não é? Agora estamos no tempo de deixar... Dá-lhe jeito antes das eleições, não é? Dá-lhe jeito que o PSD comece a negociar com o Chega durante a campanha eleitoral nacional. Mas a menos que tenham uma boa razão para isso. Sim, André Ventura senão seria kamikaze. André Ventura disse que já tinham começado algumas reuniões e trabalhos, depois disse que tinham sido só os contactos informais. Mas o André Ventura é um aldrabão. Sim, já ninguém sabe... É aldrabão, depende, não é? Eu já percebi que o André Ventura é aldrabão consoante a aldrabice. Se a aldrabice me interessar, não é aldrabão. Não, se ele mandar tantas, alguma pode ser verdade. A última foi aquela de dizer que ia haver acordo e toda a gente começou a dizer, estão a ver, eu não avisei. Então, mas espera aí, diz uma coisa e dizem que o homem é... Mas é isso que ele quer também. Mas o que eu estou a dizer é que ambas as coisas são aldrabice. Sim. Quando ele diz, eu falei com X... Aliás, o anúncio de deputados que ele faz, dos deputados que vêm do PSD, é sempre nesta lógica aldrabona, que é ele convida
e antes da pessoa aceitar, ele diz que a pessoa vai ser do Chega à Comunicação Social. Isso depois mete a pessoa ali, tipo, não é? Como é que a pessoa... Sim. É aldrabão. Os aldrabões precisam de ser inteligentes. É verdade. É maquiavélico. Mas vamos lá ver. Mas o meu ponto é este. Portanto, essa tese que circulou com toda a força, eu olhei para ela e eu digo uma coisa. Quando uma tese é tão ampla, tão consensual, com tanta força, eu penso, a primeira coisa, e eu não concordo, a primeira coisa que eu penso, vê com atenção, vê com calma, olha bem para aquilo, se calhar há alguma razão qualquer e tu é que és estúpido. Mas nessa questão de não ser pacífico, vai ser menos pacífico para a AD, então? Eu não estou a dizer que seja pacífico, estou a dizer é que se eu tivesse que apostar, se houvesse uma espécie de placar para a política, eu acho que não estamos nada num ciclo até 2040, que seria o ciclo suposto perante a estatística, não é? Não parece nada. Não vamos regressar ao antigamente. Se haverá instabilidade até às eleições, como poderia beneficiar um outro partido, isso já não sei, porque eu acho que qualquer partido que tome uma atitude dessas sem uma boa razão, está feito ao bife. E se essa boa razão aparece até às eleições, acho difícil. Mas em todo o caso, não me parece nada que a coisa esteja segura e que o PS vai estar ali 20 anos encostado. O que tu estás a dizer é interessante também pela outra coisa. Aquelas pessoas que têm a tese que dá para fazeres um PRD ao Chega, ou seja, obrigar o Chega a mandar um governo abaixo e isso depois castiga o Chega nas eleições. Pois já estas eleições, mesmo estas de 24, já não provam isso. O Chega destabilizou o governo durante 3 anos e ninguém o castigou por isso, antes pelo contrário. E daqui para a frente também tens isso, que é essa esperança de que eles mandam-me abaixo e depois caem, porque não foi isso que aconteceu agora. Nem é ele que literalmente mandou o governo abaixo, que o Chega também manda. Certo, mas a IEL deu a IEL faz o voto final, mas o Chega também manda, e se tivesse votado com o PSD, como se tinha comprometido originalmente, não tinha acontecido isso. Portanto, essa tese é interessante, que é, de facto, as pessoas não estão a castigar quem provoca, quem destabiliza. Não estão. E no limite, e não estão a castigar, e no limite beneficiam. No caso do Chega, beneficiaram. E por isso eu acho que fica uma dúvida sobre a questão da instabilidade. Se quiseres que eu termine o tema dos Açores, como tenho mais 2 coisinhas sobre o tema dos Açores, ou queres que vá depois? Rapidamente, só porque eu continuo a achar, como disse aqui, acho que foi no último episódio. Temos meia hora, se não me engano. Então para mim chega. Eu precisava de 31 minutos, mas ainda assim vou resumir. Rapidamente, eu não vejo leituras nacionais dos resultados das eleições, mas há muitas leituras políticas do que se passa nas regiões autónomas e nestas eleições e em tudo isso. Aquilo que eu não vejo é uma determinada que isto seja um sinal, porque eu acho que ali de facto é a questão do microclima, não é? E o eleitorado é específico e a proximidade com os representantes é completamente diferente. Estaríamos muito mais a analisar quase uma questão autárquica de uma questão legislativa ou do governo. O Júlio disse uma vez, saiu-se com essa, disse Açores, isso tem tantas pessoas como Oeiras. Que não é verdade. Não é verdade. Mas é quase verdade. É quase verdade. Tem praticamente a mesma população que Cascais. E há cidades maiores. E há cidades maiores. Sintra, por exemplo, é maior, Lisboa e Gaia. Sim. E portanto eu acho que é nessa medida. Agora, as leituras que há são estas, para mim, que poderiam ser leituras até de um debate, ou seja, são acontecimentos ou envolvimentos dos partidos em determinada posição que depois, de facto, para o nível nacional também interessa. E no caso do PS, eu acho que Pedro Nuno Santos deve ter percebido que a obsessão com o Chega não faz ganhar eleições e até pode prejudicá-los. Enfim, temos a questão do resultado que tiveram face ao 2022, mas eu acho que se percebeu claramente que o papão do Chega, as pessoas não têm medo do Chega. Eu não estou a dizer que as pessoas deviam ter medo. Isso era outra discussão. O que eu estou a dizer é que as pessoas não têm medo do Chega. Nem nos Açores, nem na Madeira, nem no continente para eleições nacionais. Não têm medo. Portanto, os políticos que insistirem no medo do Chega só lhes estão a dar protagonismo e o efeito é nulo. Porque as pessoas não têm medo. Temos pena. Eu acho que a maioria das pessoas tem medo. 70% das pessoas têm medo. Quem tem medo é quem já tinha medo. Ninguém passa a ter medo. Certo, mas é que tu podes, se 70% das pessoas tiverem medo, e se tu tiveres um partido com que estás a competir para ter 30%, 40%, se tu colares esse partido a esses 30%, claro que eles podem ter 30%, mas tu ganhas-lhes sempre. Mas tu estás neste processo de dramatização e tu ainda não tiveste um único... Mas funciona. Neste caso tens eleições. Como é que funciona? Funciona. Não param de crescer deputados. Daí não vai parar de crescer. A questão é essa. 70% das pessoas odeia aquilo. 10% gosta daquilo e 20% estão na dúvida. Enquanto tu continuas nessa demonização, continuas a transformar os 10 em 30.
o que reduz o PSD e aumenta o Chega. Mas continuas a garantir que ganhas sempre, porque continuas com os 70 do teu lado. Mesmo que haja uma erosão dos 70, até chegar a 49, estás na boa. Não, mas e mesmo quando chega a 49... É um jogo arriscado. Mas É um jogo super seguro para esta pessoa que o faz, mas é não seguro para a democracia. Deixem-me ouvir a Maria, porque dentro desta dúvida, quem é que o Zé Pedro levantou sobre o que se vai passar nos Açores e também a nível nas eleições legislativas, quem é que achas que sai mesmo beneficiado com o resultado que saiu nos Açores? Se é que há. Porque, pelos vistos, ainda não há propriamente um desfecho final do que vai acontecer. Acho que não é fácil saber isso agora, lá está, porque ainda não se sabe como é que vai acontecer e se vai haver governo ou se não vai haver governo. Já se percebeu que André Ventura o que quer é estar em governos, qualquer um que seja. O objetivo da vida do homem é pôr gente em governos e, de preferência, ele próprio. Ele começou o debate do PAN assim, tipo, eu não percebo porque é que não me põe num governo, é que eu devia estar num governo. A única ambição da vida deste homem neste momento é ir para governos. Portanto, sabemos que ele está bastante disposto a fazê-lo. Eu, se fosse ao PS, viabilizava um governo minoritário do PSD nos Açores para evitar que haja um acordo com o Chega, até porque, vamos ver uma coisa, política é muito giro e os jogos de bastidores são muito giros, mas estamos a falar da vida das pessoas. Estamos a falar de coisas concretas, que é a vida das pessoas, as condições de vida das pessoas. Os Açores têm, e São Miguel em especial, tem gente muito, muito pobre, que tem muitas crianças e mulheres que precisam de subsídios. Subsídios é isso que o Chega é contra. E eu acho que tem que haver um momento em que nos lembramos todos que estamos a falar de vidas concretas e não estamos a falar só de bora ver qual é que é a melhor estratégia aqui para mitigarmos as consequências nacionais. Bora pensar que são pessoas reais. Portanto, eu se fosse ao PS, viabilizava um governo minoritário do PSD, até para primeiro para não ter que haver um entendimento com o Chega e depois para isso por si poder dar uma ideia de que no caso da AD ganhar com uma minoria e não ter uma maioria absoluta ou uma maioria efetiva, não ter que se aliar, dar a ideia que não terá que se aliar ao Chega. Não quer dizer que isso depois vai acontecer e que se reproduza o que quer que seja a nível nacional. Até porque eu acho que se as eleições dos Açores não fossem tão perto das legislativas, nem sequer estávamos a ter estas conversas todas sobre a importância e a repercussão dos Açores. Quer dizer, nunca... Olha que nas já tiveste nas outras e estávamos longe. Tiveste, mas não tiveste como estás a ter agora. Tu tens todos os debates... É que na primeira verão não havia mais nada para falar. Tu tens todos os debates das legislativas a começar com... Açores e Madeira. O que é que acham sobre os Açores, o que é que não se quer dos Açores. Já é uma coisa que os moderadores já podiam ter aprendido, que quando perguntarem sobre regiões autónomas, os partidos vão responder. Isso depende da autonomia do partido regional. Sim, e portanto, mais essa. Pergunta que eu, como moderador dos debates, não faria. Que chatice de perguntas, já chega. Por isso é que temos de pôr lá a ti. Pronto, agora já é tarde. Mas pronto, não acredito assim tanto que os resultados nos Açores se reproduzam no continente. E no continente não só, no país. Peço desculpa. Não Opa, ai, que merda. Que é possível. Essa agora. E este gajo, desde que soube que ia ser pai, virou o maior o que é que vais dizer? vencedor de dad jokes do mundo. Isso é ele. Pá, não, tu estás a competir. Pá, está bem. Tenho que dizer alguma, não é? Já vem ainda não nasceu. É verdade. Só quando ele perceber. Mas pronto, claro que não fiquei muito contente com o resultado nos Açores, não foi espetacular. Se o Bloco tivesse um grupo parlamentar, mantinhas isso que estás a dizer? Mantinha? É assim mesmo? Não? Acho bem. Claro que mantinha. Podias mudar. Tinha a esquerda mais força, com mais se houvesse a possibilidade de haver uma maioria de esquerda, sim, tal como aconteceu no último governo nos Açores. Houve uma caranguejola de direita, não é? Portanto, poderia haver uma geringonça de esquerda, não é o caso, e não era um deputado do Bloco que o faria. Portanto, sim, mantinha a minha opinião. Muito bem, vamos falar de debates, pode ser?
Eu queria mandar uma cacetada no Montenegro, cacetada semanal, mas Manda não lá, passar para os força. debates. Então Mas manda, o peraí. Montenegro foi ao debate. Guarda. Podes aproveitar e... Exato. Não, mas nos Açores, porque eu achei mal. Eu achei Ele foi mal. lá, sim. Depois vocês ignoraram essa parte. Eu queria puxá-la para os debates. Não, é só uma questão pequena, porque eu acho que, e vai ao encontro do que estava agora a dizer o João sobre a questão das autonomias e dos debates, porque eu acho engraçado que sobre a Madeira, quando aquilo deu para o torto, o Montenegro nem sequer falou, porque autonomia, e mais autonomia, e não é nada comigo. Há uma vitória... Depois, quando o PAN disse que ele se podia demitir, é que ele disse, se calhar ele demitia-se. Sim, há uma vitória, e puseram nos jornais que tinham conversas telefónicas. Ora, para o José Pedro eleitor, conversas telefónicas não é nada, têm que me dizer o que é que estão a fazer se quiserem que eu saiba, não é plantar notícias dos jornais a dizer que estão com conversinhas. Mas quando foi uma vitória nos Açores, já lá está ao lado, então é autonomia. Ou seja, na vitória ele também podia deixar o PSD Açores ter todo o protagonismo, que é uma vitória deles. Porque é isso que acontece quando, em vez de uma vitória eleitoral, chega a PJ. E por isso eu achei estranho, fui lá, Montenegro, e assim, não, afinal, há autonomias, não há autonomias, está-se ali a colar um bocadinho, a imiscuir. Portanto, era esta a crítica que eu queria fazer. Quando dá para o torto, autonomia não tem nada a ver com isso. Quando é uma vitória, somos todos a mesma coisa, no fundo. Muito bem, vamos falar destes 30 debates. Começaram na segunda-feira com Pedro Nuno Santos e com... Falamos já dos 30, despachamos Sim, tudo e não vamos temos já que voltar a despachar, esta deixar... São todos iguais. Boa. Sim. PAN, PCP, Montenegro, Mariana Mortágua. Este foi visto como o melhor debate. Maria, há muita gente que critica o formato de 30 minutos. Eu devo dizer, eu percebo a crítica, mas não me lembro de outro formato em Portugal. Se calhar o Johnny, mais uma vez, como nosso historiador de reflexão, Eu lembro-se. vai lembrar-se. Não te lembras? Sabes quanto tempo teve o Mário debate? Soares Cunhala? Yeah. Não, está bem, mas estou a dizer agora. Sabes quanto tempo teve com TV esse? a cores. 4 horas, não é? 3 horas e 52 minutos. Mas tu achas, parece-te que é uma coisa que faça Tinham todos sentido? muito mais tempo. Debates de 3 horas? Mas havia Eu mesmo. estava a falar disso com a Maria a vir para aqui, por acaso, que é, eu não queria ver, eu via 3 horas de Montenegro Mortágua, mas eu não via nunca na vida 1h30 de PCP PAN. Exatamente. Portanto, tem que se arranjar aqui um meio. Tinha que haver tipo, não menos que ao fosse- meio, era tipo, um tinha que haver termo. uma primeira liga. A menos que fosse uma penitência, não é? Um gajo Uma mete um primeira bocado. parte. Tinha que haver uma primeira liga, que é quem debate com os partidos com mais de 20% ou 25%, Isso é perigoso. debate 3 horas. Não. Quem debate abaixo da linha d'água, Já os dois Johnny, principais os partidos que não têm queres uma ver hora e até ao tal, fim, não é? não vês. Pronto. Não, e os que têm menos de X votos Sim. não têm uma Mas cadeira. ele Têm é que correndo o discutir. risco de criticar coisas que eu vou fazer ao longo desta semana, porque vou. Tem direito a maquilhagem e cabelo. Exato. Um gajo não pode estar meia hora ou 26 minutos em debate com candidatos às legislativas e, em sequência, 1 hora em debate no canal informativo que Claro, deu sim, esse mas, debate epá. sobre o debate. Porque é que não- Eu trago esse ponto. Isso incomoda. Na SIC Notícias e na CNN, então é um atrás do outro, atrás do E há outro. uma coisa, Epá, deixa-me dizer uma coisa sobre Ao menos isso. estão a discutir Há uma sobre coisa eleições, aqui- sei lá. Há uma coisa aqui que eu acho muito prejudicial, que é... Ainda nem fazer uma pergunta. Nós Pá, vemos, continua. Não é preciso. deixa-me só falar sobre isto. Nós vemos um debate, não é? Estamos a ver um debate, o debate acaba e nós ainda não assimilamos tudo o que foi dito no debate. Há um período de reflexão sobre o que foi dito. Mas não há tempo para isso, porque assim que acaba o debate entra um painel com 4 pessoas Mas tu podes, a como estavas dizerem... a dizer, desligar a televisão. Certo. E pensar para a janela, fumar um cigarro. Está bem, mas nem toda a gente faz isso. E nem Eu vejo esses comentários, eu acho... Eu não vejo. Ao menos estão a falar disso, Eu não estão não a falar de vejo, bola. mas a minha questão é, enquanto E o facto dos as pessoas ainda não têm... comentadores Eu quero acharem acabar de falar! Que inferno! Olha para mim, estás a ver? Olha também para mim estava a a ouvir. ouvir, estás a Vá, ver? diz lá. Que coisa! Estou a dizer que uma pessoa vê um debate e ainda não teve tempo de refletir e de absorver tudo o que tem para absorver sobre o debate e já estão 4 pessoas a dizer o que é que se deve pensar sobre o debate. Eu acho isso prejudicial. Estou farta de dizer isto, já disse isto nas últimas eleições, em todas as eleições, todas as últimas eleições já disse isto e continuo a dizer. Qual Eu era a acho que tem que sugestão, haver- então? Primeiro um debate, debates mais longos e depois, sei lá, haver um período, um momento em que dá-se outras notícias, fala sobre outros assuntos e depois logo vêm os comentadores, eu estou a passar à frente a alguém, não, e depois logo vêm os comentadores falar sobre o debate, mas não tem que ser logo, deem às pessoas um tempinho para respirar, não vão logo dizer o que é que as pessoas devem pensar, por exemplo, as televisões- especialmente quando o comentário é muito enviesado. Acabava o debate Sim. e as pessoas punham assim um cromo assim a dizer agora vai haver uma série, volte daqui, podia ser. Não, podia- mas podem dar um telejornal normal, sabes? Há notícias, além Sim, dos mas isso debates. já se deu as notícias. E quando não há debates, de que é que se fala nos Eu canais de queria ver notícias? o que é que vocês faziam se estivessem à frente das televisões e vão-me dizer garantidamente. Deixa-me fazer-te uma lá pergunta vem muito este defender concreta. o coisa. Nem venhas.
Indústria. Deixa-me fazer-te uma pergunta, porque nós tivemos uma Grande sugestão capital. no café de coisas positivas dos candidatos. Eu não vou perguntar isso, vou perguntar, já que toda a gente está a criticar o modelo dos debates e o conteúdo dos debates, tirando este da Mariana Mortágua e do Luís Montenegro. Eu já lhe ia chamar Pedro Passos Coelho, não sei porquê. Eu gostei bem do debate da extrema-direita com a direita parva. Uma coisa positiva que tens visto no geral dos debates, se é que há? Podes só dizer negativas. Qualquer coisa positiva. Okay, não te vou dizer sobre debates em bloco, não é? São debates São diferentes. 5. Temos 5 debates. São 5 e foram bastante diferentes entre si. Os do André Ventura foram berreiro, como sempre. Berros, linguagem bastante corriqueira, coisa que eu defendi aqui, atenção, mas talvez não defenda no momento de debater. Outra coisa, não há programas. A maior parte dos partidos não apresentam os seus programas. Eu não percebo como é que se vai para debates, debater propostas e programas para as eleições sem os apresentar. É injusto. É injusto para quem está a ver e é injusto para quem está a debater. É porque quem está a ver leu aquela merda toda. É engraçado esta aliança dos nerds, que é só aí ele e o Bloco de Esquerda é que apresentaram o programa. E passam a vida Ninguém quer saber dos programas. E passam a chega ao debate toda a gente. E passam a vida para os outros. Desculpa, não é verdade. Se eu for debater contigo e eu apresento um programa eleitoral e tu somos os dois candidatos às eleições, vamos debater, eu apresentei o meu programa, convém que tu tenhas apresentado o teu para eu saber o que é que tu defendes. Olha, mas eu estou a ler os programas e te posso dizer uma coisa, há programas em que ficas na mesma. O do Bloco é compostinho, mas o programa da CDU não é um programa. O programa da CDU não é um programa. E há muitas propostas é um conjunto de artigos e de textos sobre o que é que nós gostamos. Mas eu sei o que é que tu vais Uma proposta para mim é, eu vou fazer assim assado. Isto é uma proposta. Vou debater contigo, tu sabes o que é que eu vou apresentar, não sabes o que é que eu estou a defender. Não sei. Sabes as linhas gerais. Desculpa, ontem o Raimundo dizia uma coisa, eu estava a passear a bicha e estava a ouvir aquilo uma coisa, e diz o Raimundo sobre agricultura, um centro de compras para os pequenos agricultores. Sim. E eu ouço aquela merda e digo assim, eu li o programa deles, não há nenhum centro de compras. Chego a casa, vou ao programa deles procurar centro de compras e não vejo nada. Ou seja, isto são propostas. Eu dizer às pessoas, olha, o PCP vai fazer uma central de compras, ele disse centro, enfim, uma central de compras dos pequenos produtores, não sei o que mais. Isto é uma proposta. Mas não está lá. Ele disse isto no debate. Portanto, fizeste control find e puseste centro de compras? Andei a pesquisar e depois vi a parte toda da agricultura, vi a parte toda. Não há nada, portanto, ou seja, quando... Isto é que é um comentador como deve ser. É que que a estupada de ler os programas dá um certo poder sobre algumas coisas. E o que eu digo é os eleitores não leem. Como eu te digo, e tenho que reconhecer, o do Bloco é compostinho, o da Iniciativa Liberal encolheu, e o facto de ter encolhido relativamente ao anterior dá asa assim a algumas... Eu tive agora uma conversa sobre isso no Twitter. Eles têm explicação, mas como encolheu têm menos informação, e quando têm menos informação levam a pessoa a ter dúvidas sobre alguma coisa. Pronto, o anterior também era gigante. Mas há uma coerência nos partidos, tirando no Chega, em que tu podes consultar o programa destas e das anteriores. Certo, mas isso é quase como direito, não é? Isso é quase, aliás, eles remetem para um Plano Nacional Ferroviário de 2022, então eu tive que ir ao Plano Nacional Ferroviário. Eu acho que eles aqui deviam ter utilizado este e devem ter uma forma de... Mas quem quer ver o resumo... Cria uma certa tradição no partido, tipo, por exemplo, o PSD tem posições que tem desde os anos 90 ou desde os anos 80 e não há grande questão, a não ser que apareça um líder e diga agora já não é isto, é direito com certa direito. É completamente, sim. Eu queria só que, Maria, então... Destaca então uma coisa positiva, vá, de um ou do outro, mas não destaques daquele que eu estou à espera que tu destaques. Olha, destaca uma coisa positiva do debate, mas da parte do Luís Montenegro. Eu estava a ver aqui a do Ventura. Posso destacar? Queres que destaque? Eu destaco. Porque foi, acho eu, senso comum, que foi o melhor debate até agora. Muita gente disse, não sei se e foi um bom debate, foi um debate, foi civilizado, simpático. Debateram-se ideias. Por acaso simpático é o que eu tenho aqui para dizer sobre querias que eu dissesse de eu achei o Luís Montenegro, achei que se apresentou como uma figura simpática, o que contrasta um bocadinho com o Rui Rio, que tinha aquele ar resingão. Por acaso até era resingão, é um dos 7 anões. O Rui Rio tem uma coisa, eu acho que ele tem graça, tem piada, mas não era uma figura que não inspirava propriamente sentimentos
Uma ideia de um sentido Simpatia. fiscal, ok. O Montenegro pareceu um tipo simpático. Por acaso, tudo o que as pessoas vão dizendo também não prima pela simpatia. Não estou a dizer que prima. Não estou a dizer que ele não é simpático. Eu não estou a dizer que ele prima. Nem sei, se calhar, ele é mal criado. se calhar o Rui Rio é um ganda bacano e Certo. passava uma Twitter imagem que Eu não era. gostava de pôr aqui mais um apontamento histórico. Nos últimos debates, o Rio fez uma boa quantidade de debates do Porto, Pois foi. à distância. Mas Era, então- era ao nível de parvoíce em debates que o Rui Rio tinha. Centralizado. Só para recentrarmos um bocadinho, retiras a simpatia. A simpatia, achei-o também um bocadinho condescendente. Esta parte talvez já não seja um elogio, Em mas que parte? achei-o. Cuba, Venezuela. Não, a parte da Cuba. Do interromper, é? Mas até foi a melhor parte. Não é só foi a a melhor parte do parte. parte do interromper, Não foi é só a fixe. parte do interromper. A forma como reagia, as expressões como reagia às coisas que a Mariana Mortágua dizia, os risinhos, achei um bocadinho condescendente. Vou ver como é que. Foi o primeiro debate, Ok. vou ver como é que ele se porta com Mas acho que os eles mostraram candidatos. que se pode voltar a um estilo antigo de debate mais... Ele tem um momento em que confrontacional. diz uma em que ele acha que aquilo foi a mais bem mandada da história da humanidade. Grande jarda. E faz assim. Orgulhoso ele vai. Caraca, Estava tipo. Eu acho que neste debate, a Mariana Mortágua esteve bastante bem, mas eu acho que o Luís Montenegro também ganhou bastante pontos por essa Assim, ideia, não é de simpatia, repara, mas o Luís de Montenegro se e Mariana apresentar como Mortágua, candidato Luís a Montenegro e primeiro-ministro. Mariana Mortágua não estavam propriamente a disputar eleitorado, Certo. não é? Foi, cada um estava a falar para o seu eleitorado e eu acho que pode ter corrido bem. Gostei muito de ver a Mariana e tenho que dizer. Vou dizer porque Diz, quero diz, dizer. não Gostei estou muito de ver a proibido. Mariana. Disclaimer, como muitas pessoas sabem, Mariana é das minhas melhores amigas, portanto deixo essa nota, mas gostei muito de a ver, achei muito clara, muito assertiva, muito bem preparada, mas isso já seria expectável. A Mariana prepara-se muito bem para tudo na vida. Ela também, apesar de ser uma estreia nos debates à frente de um partido, ela tem muita tarimba de debate parlamentar. Portanto, E televisivo. e televisivo, E televisivo. sim. Gostei Então muito. não vai ser nada fácil debater com ela, parece. Certamente que não. Gostei mesmo muito de a ver e gostei que se tenha focado em temas como saúde, habitação, aumento dos salários, que são, no fundo, as grandes bandeiras do Bloco, especialmente nos últimos tempos. Queria só dizer que Inês Sousa Real e Paulo Raimundo achei um debate mais murchinho. Não, Murchinho é um Murchinho sou eufemismo. eu. Murchinho Achei sou um eu. debate uma mais boa palavra, murchinho, eu acho. mas acho Eu acho que são duas pessoas que parece que estão a desistir, não é? Coitados. não acho isso. é tipo, Não acho São isso. só calminho. Não, vai, e Inês Sousa Real ainda não foi como a asa. Isso é verdade. Foi como a asa à banda. E ela Acho contra o André que Ventura também também. contrasta com a gritaria que é um debate com o André Ventura, e Inês Sousa Real já tinha tido um e Rui Rocha teve um também ontem, mas acho que o Paulo Raimundo está numa altura de se afirmar, não é? São os primeiros debates do Paulo Raimundo no geral. Portanto, Mariana Mortágua já era conhecida na comunicação social, Paulo Raimundo não. Acho que falou para o seu eleitorado também, para o eleitorado do PCP, estava bem preparado, como de resto, de regra geral, estão os candidatos do PCP e da CDU. Falou sobre os agricultores. Mas se calhar um João Oliveira ou um João Ferreira faria uma melhor figura nestes debates. Eu sei que posso estar assim injusto, mas Eu acho Elitista. parece que o PCP não se atualizou em Eu acho relação a isso- esta ideia de imagem televisiva, não é? Acho que isso não é uma Tudo conta. certo, mas isso nunca foi uma preocupação do PCP. Acho que também acabam, às vezes perdem por isso. Mas não é uma preocupação do PCP. O PCP tem uma estrutura muito própria e acho que muito diferente de todos os outros partidos, mesmo a forma como elegem o seu secretário-geral. Acho que se calhar podia-lhes interessar um bocadinho mais ter uma imagem mais mediática ou um candidato mais carismático, mas dentro do género até achei que Paulo Raimundo esteve bem, contrapôs a tal dicotomia entre a proteção ambiental e a agricultura, e gostei mesmo de o ouvir a desmontar as ilusões sobre a ideia dos lobbies e da legalização do lobby que o PAN defende. O PAN é um partido que não me inspira confiança, não me diz absolutamente nada, que desconfio sempre muito de partidos que não se posicionem ideologicamente e que têm recusam e que se recusam a fazê-lo. Ela agora André Silva posiciona-se saiu um do bocadinho. partido. Ela disse que diria que estava no centro-esquerda, que a entrada é o Chega, venha ao diabo e escolha. Ela disse coisas. Mas André Silva, entretanto, saiu, não é? Saiu pelo E partido dizer ser que demasiado de o partido- direita. Sim. O PAN nunca me inspirou confiança, nunca inspirará. Não acho que tenha nenhuma bandeira ou ecologista ou animalista ou que não se possa encontrar em nenhum outro partido, nomeadamente o Bloco, PCP ou Livre. Não há...
não acho o PAN... Eu não posso dizer que... Não me fica nada bem dizer que um partido é desnecessário, mas para mim eu não vejo qualquer utilidade ao PAN, nem programaticamente, nem na Assembleia da República, nem em debate. Não, é mesmo um partido que não me diz nada. Então e Pedro Nuno Santos? Pedro Nuno Santos, para mim foi o que se esperava, nem muito bem nem muito mal. Eu não acho que Pedro Nuno Santos seja genial em debates, aliás, já tínhamos falado sobre isso aqui. Também não acho que tenha estado mal e acho que o Rui Rocha é uma pessoa que acho fraco, acho verdadeiramente fraco. Mas olha que Tiago Maia também diziam isso dele e depois foi para o debate quase e as perdeu o Coutinho de Reis. E as pessoas, não, mas houve muita mas gente é que a as pessoas dizer têm que separar o que é o debate do que depois é o resultado Eu eleitoral. sei, Porque certo. o gajo quase perdeu o Coutinho de Reis. Certo, mas eu lembro-me perfeitamente As pessoas das ontem de repente ficarem... Mais respeito pelo Coutinho de Reis, o Maia está Mais com um respeito pelo desempenho Coutinho de bom. Reis. Nos debates, Tens olha, um temos 15 partido minutos, parlamentar. Pronto, eu posso continuar. já Não te esqueças disse disso. a minha parte. Muito bem. Zé Pedro Silva, mesmo irritando certamente este modelo de debates, e muitas vezes diz que os debates podem não servir para grande coisa, mostram sempre alguma vivacidade, nem que seja nas redes sociais e nos comentadores. Mas não nas audiências. Mas não das audiências. Isso ainda não sei se já há Sabes quantas resultados. pessoas viram o PCP-PAN? Quantas? Adivinhem Mas quantas foi às pessoas 6 da viram o tarde. PCP-PAN? Eu não posso É uma adivinhar hora porque já muito me complicada. disseste. 6 da tarde. Não sei. 28 mil. Pronto. Mas também Sabe estamos a quantas falar... pessoas viram o comentário na SIC Notícias ao PCP-PAN? 100 mil. Pois. Mas estão horários... Bem, enfim, isso tem a ver com os horários. Foi a seguir, foi literalmente Sim, sim, no sim. minuto a seguir. As pessoas gostam de... pessoas não como veem- este podcast. As pessoas gostam de nos ouvir falar, mas não de ver os protagonistas. Então são obrigadas. São obrigadas, sim, coagidas. O que é que te desagradou? O que é que gostaste mais? Se achas que é possível termos mais o nível que vimos em Mariano Mortágua e de Luís Montenegro, ou vamos ver o nível que vimos com os debates com André Ventura? Repara, E podes voltar àquilo que falaste da pivô e para concluir, não é? Do que falaste no início, da gritaria, da berraria, de ser difícil. sim, o modelo de facto não me atrai, não gosto, acho perfeitamente ridículo esta rapidinha, tudo a correr, temos que acabar, não sei o quê, e depois 4 horas de comentário, portanto concordo perfeitamente com o que foi aqui dito, também trazia essa para mandar, não me faz qualquer sentido. Interessa menos o que é que candidatos, deputados, porque é o que eles são apenas neste momento, mas também a governantes, interessa menos o que dizem, mas mais o que alguém vai dizer que eles disseram. E, portanto, eu não concordo minimamente com esse modelo e também não concordo sequer e acho que deviam ter mais tempo, seguramente, mais 15 minutos, que fosse no limite, se fosse 1 hora, e mesmo que fossem todos, é a vida. Quer dizer, as televisões estão cheias de comentários de coisas que não interessam para nada. Estão cheias de futebol. Como eu digo, gosto muito de futebol, mas chega a 10 minutos de debate e também tem 2 e 3 horas. Portanto, por que raio, uma vez que temos que decidir o nosso futuro, não temos aqui mais tempo para debater ideias? Debate de ideias que também não há. Portanto, eu sobre o modelo não consigo mesmo dizer nada e enerva-me solenemente aquele stress do temos que acabar. E depois eu vejo o que é que vem a seguir. Porque, bem, temos que acabar, o que é que aconteceu? Há uma guerra. Não é? Na TV havia o Big Brother. Havia o Big Brother e começaram mais cedo. O Rui Rocha ontem teve menos 1 minuto e eu não percebo porque é que não lhe deram Começaram mais cedo, a pivô estava visivelmente atrapalhada. Certo, mas ele ficou mesmo sem 1 minuto para falar. Não é suposto ser mais ou menos equilibrado, nunca é, não é? Porque há introduções. Nunca foi. Durante o debate todo não foi. Mas, portanto, é isto. A Ventura começou com 3 minutos e meio, Pois. que ninguém começa. Não, correu muito mal. Portanto, temos que acabar e depois não só vai haver e a seguir temos que acabar porque há comentário ao que está a ser feito. Mas só, olha, isto não faz sentido. Isto é absurdo. Não faz. Sim, isso eu concordo. Portanto, não sei se por a gênese deste formato poderia ser mau. Eu não acho que seja mau. Portanto, que tivemos uma prova que é possível fazer um bom debate. Não, são curtos, são o pim-pam-pum. Estamos a 3 horas de comentários e isso eu concordo. Sim. Eu vejo, mas eu sou maluco. Tinhas de ter mais tempo e tem que haver outro tipo de exploração das ideias e não se pode permitir, de facto, que não haja resposta, porque muitas vezes eu sei que as pessoas dizem o que querem, mas se não estão a responder temos que passar, temos que avançar. E portanto, qual é aqui o ponto? E o que é que interessa se o modelo funciona ou não? É se eu sou informado ou não. Aquilo que me interessa é eu estou a ver aquilo do ponto de vista do eleitor e ainda por cima eu sou um eleitor que considero-me um eleitor perfeitamente indeciso e com uma capacidade de votar em 2 ou 3 partidos sem qualquer problema, porque já o fiz, portanto não seria a primeira vez,
e neste momento não tenho ainda em quem votar, provavelmente é em branco, mas eu olho para aquilo e estou-me de facto a tentar perceber. E não percebo nada, porque eu sou capaz de dizer antes do debate o que é que eles vão dizer. Porque é sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas frases feitas, sempre os mesmos soundbites, sempre o que dito no Parlamento. E isso aí é o papel do moderador, do jornalista, é que tem que explorar mais. É que tem que obrigar a falar. Não, tu não vais para aqui dizer os teus soundbites. Tu vais ter que me responder a isto. Tu vais ter que me esclarecer isto. E quando deixam que isto seja mini-comícios, a comícios eu não vou. Do que viste de Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, que são, de facto, os dois grandes candidatos a Primeiro-Ministro, qual é que achas que vai ser beneficiado e qual é que achas que vai ser prejudicado? Não faço ideia. Eu acho que Pedro Nuno Santos não tem grande talento. Agora, mas também não me interessa. Esta cena da passadeira vermelha sobre o debate não me interessa nada. Nem vais falar da barba perfeita e do cabelo perfeito? Não. Isso não tem jeito. Se quiserem que eu fale, eu acho que tem graça. Vocês há bocado estavam a falar da Mariana Mortágua. Eu acho que, já que és tão amiga, transmite os meus conselhos. Transmite. É um eleitor. Não, ela segue se quiser. Não és eleitor de Bloco. Não, mas sou um eleitor e nunca se sabe. Sabe. Com as redes, se calhar vai. Mas de facto tem que ser mais simpática e não pode ouvir tanto sem responder. Ou seja, o Montenegro estava-lhe a mandar as bujardas todas. Eu percebo que faz aquilo porque pensa naquilo. Ou seja, eu não vou responder, não vou tudo isso, mas depois às tantas parece que quem cala consente e acho que precisava de ter ali um bocadinho mais de genica, não é? Ou seja, está ali muito mortiço. É a minha opinião. Sobre as questões, obviamente, que eu não concordo. A questão da saúde, acho que começa com um argumento muito bom, mas depois, lá está, mas isso já tem a ver com as convicções de cada um. Depois leva uma tareia de Montenegro, mas começa com um bom argumento. Acho que o argumento... Por acaso, é bastante empatada. Não, porque depois há ali uma... Ambos disseram coisas erradas e ambos disseram coisas certas. Tu não podes formular opiniões ou convicções com base de no hospital privado tiveram pessoas fechadas na casa de banho. Isto não é política. Porquê? Porque no Serviço Nacional de Saúde há coisas iguais ou piores. Eu não vou ser contra o SNS porque isso acontece. Isso são incidentes. Eu concordo, mas eu estou a dizer que ambos tiveram coisas boas e mais na... Não, eu acho que começou bem, acho que começou com um bom argumento, mas depois acho que Montenegro saiu por cima, mas lá está. Eu comecei por dizer que isso também vai das convicções, portanto não é matemática, não é? Não vamos dizer quem é que ganhou este. Montenegro meteu o pés pela mão na habitação a dizer que os vistos de golo não têm importância. Deixa-me só, mas aí Mariana Mortágua também. Aquela ideia de que expulsaram velhote e foram buscar russos para comprar casas, isso não foi assim. Sim, não é? foi Nós não podemos entrar neste... Não, porque os vistos de golos, já não são só os russos. Essa é uma grande jogada. Não, mas é populista. Mete-a bem no conflito russo-ucraniano, separado do PCP, e é popular. O que ela disse não é populista, aquilo é popular e é bem jogado. O Portas foi, de facto, ao Kremlin. Não era preciso. Foi a todo lado. Eu sou completamente contra os vistos. Eu sou completamente contra os vistos de golos. Incluindo o Kremlin. Sim, está bem, mas... O Kremlin é uma cena que neste momento não tem muita popularidade. Não sei se... Mas, João, tu gostas tanto dos factos e tudo isso, não se pode resumir o que se passa na habitação a vocês expulsaram velhinhos e foram buscar oligarcas russos. Foi bem jogado para os 13 minutos. Pronto, eu não acho por uma razão simples. Eu não acho por uma razão simples e é aí que eu tenho que... Deixem-me só chegar ao ponto que eu trazia para terminar, porque vai ao encontro disso. A minha questão é, nota-se perfeitamente o que está a fazer cada um, e eu acho que há muitos, e eu acho que isso é o que mais me interessa, politicamente, o que é que cada um está a fazer. E nota-se que há candidatos, ou líderes neste caso, que estão a falar completamente para dentro, que estão a falar para o seu eleitorado, que estão a convencer os convencidos, coisa que eu acho um erro. Eu, se estivesse à frente do Bloco de Esquerda, eu queria buscar mais pessoas. Eu estou a usar o Bloco de Esquerda como posso usar qualquer outro. Eu não queria estar a falar para os que já vão votar em mim. Quer dizer, só se eu tiver com medo que eles mudem. Eu queria convencer até pessoas de direita, se for preciso. Porquê? Porque a política é isto, é as ideias, não é? Eu quero convencer pessoas. E não, fala muito para dentro. Quem está a falar para muito... Mas porquê é que uma pessoa de direita votaria o Bloco de Esquerda? Porque uma pessoa de direita pode passar a ser de esquerda. Isto não é futebol. Isto não é futebol. Repara uma coisa, eu cuidado que eu tenho. Às vezes que eu já mudei de opinião... As coisas que se fores de direita podes quanto muito votar PS ou LIVRE. É mais fácil porque... votar Bloco de Esquerda parece-me... Pode acontecer. É mais fácil porque... acontecerá, mas quer dizer, não é uma coisa que não podes focar uma campanha eleitoral e ir buscar votos de direita quando és o Bloco de Esquerda. Não é verdade. Desculpa que isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando tens eleitorado, tu estás a falar de direita porque a direita tem esse sentido pejorativo. É direita, quer dizer, lá estás. A direita porque é extrema. Tal como uma pessoa de esquerda não vai votar... No eleitorado
moderado, tu podes, no eleitorado moderado, tu podes conquistar votos. Eu do programa, do teu programa, do programa do Bloco de Esquerda, do vosso programa. Do meu, obrigado. Mas há N coisas com as quais eu concordo em absoluto. Se é só uma das coisas que eu concordo são superiores às que eu discordo, eu começo a pensar em votar. Mas tu estás a ler programas. Quantas pessoas é que leem? Mas a Mariana Mortágua, quando vai à televisão, que tente falar para nós, para aqueles que estão indecisos e que dizem, olha, mas quando me diz expulsaram velhotes e foram buscar russos, eu ouço e digo, isto é tipo Ventura, isto é senador, isto é, para já é generalizações, e depois sendo que poderia pois, lá está. Mas eu tenho que concluir só o meu bolso, senão depois dizem que eu não me calo. Só para concluir, depois há candidatos... Tens de concluir, senão dizem que depois não te calas. Não, eu estou... Diz lá! Eu estou sempre a ser interrompido. Vá! A Maria Esquerda já... Olha, parece a Mariana Mortágua. É que eu tenho uma linha de raciocínio. Eu tenho uma linha de raciocínio. 10 minutos. Se cortam, eu vou à vida. Pronto. Há outros que não estão a falar para o seu eleitorado, que não estão a convencer convencidos. E bem, apesar de eu não apreciar nenhum, que é Pedro Nuno Santos e André Ventura. Estão a varrer o eleitorado assim. Zum. Pedro Nuno Santos conseguiu dizer PPP. Não, perfeitamente, admito isso. Conquistando todo um novo eleitorado, de 1.500.000 as últimas, ou 1.200.000. Portanto, varre eleitorado. Ontem o Rocha disse isso. Pedro Nuno Santos já tem a sua esquerda, seja ela qual for. Agora vai um bocadinho ao centro e até à direita. E há pessoas ali indecisas na direita que dizem, este gajo já lá esteve. Olha, ele até faz coisas. Olha, pelo visto até é PPP. Afinal, olha, vou votar no gajo. Ventura é o contrário. Ventura é... A direita já cá está. A conservadora, a democrata cristã, tudo. Já está no bolso. Já não foge. Agora vou um bocadinho à esquerda. Porque há ali gajos que dizem, começam a ouvi-lo e dizem, mas espera aí, mas este gajo não era coisa. E tal. Este gajo não era coisa. Taxar os bancos. Uma coisa. Ainda se ele que é forte. O gajo vai mesmo fazer isso. Vou votar no gajo. Portanto, é esta a diferença que eu encontro. Candidatos a falar para aqui para dentro, que não sei o quê, que não vão passar sempre a torta, ficam com o mesmo resultado ou pioram, e estes conseguem ali uma amplitude. Ficamos aqui com uma bela complementaridade para o meu comentário, mas empresta-me para fazer um desenho. Qual é então a estratégia vencedora, Joné, dos debates, tendo em conta o que o Zé Pedro Silva disse? Eu concordo com esta apreciação do Zé Pedro Silva do que é que se está a passar, o que é que eu acho do que é que se está a passar. Eu vou fazendo o desenho enquanto, mas o desenho não é sobre o que eu vou estar a dizer. Não, um homem cheio de capacidade. O que eu acho, multitasking, já nem. O que eu acho sobre o que se está a passar é que um gajo, efetivamente, como o Pedro Nuno Santos, está a fazer isso que tu dizes. O Pedro Nuno Santos está a tentar captar o centro. E a Mariana Mortágua está dentro dessa estratégia. A Mariana Mortágua é suposto galvanizar o eleitorado normal do Bloco e pegar um bocado da esquerda do PS de volta. Da esquerda que votou PS na última maioria de volta. E o Pedro Nuno é suposto manter uma força ao centro que lhe garanta a volta dos 37%, 38% para depois governarem os dois. Há aí uma estratégia complementar, que não é uma estratégia que André Ventura gostava de estar a fazer com o Luís Montenegro, só que o Luís Montenegro não quer fazer com ele. Portanto, o Luís Montenegro está abrangente dentro do vou manter aqui o centro-direita aos 38% que nós somos. O Ventura está tipo, não, mas faz lá comigo, e ele não faz. Mas eu acho que avalias bem, acho que a Mariana Mortágua tem que fazer aquele papel. Tem que galvanizar a esquerda que não precisa... Não sei se o está a fazer, mas sim. Tem que galvanizar a esquerda que precisa de estar a ser galvanizada, porque se não galvaniza a esquerda que precisa de estar a ser galvanizada, ela não vota, pura e simplesmente, porque o Pedro Nuno vai ser aborrecido. A estratégia de debates do Pedro Nuno Santos, o novo Pedro Nuno Santos, o Pedro Nuno Santos... Está no pingo da chuva. Pedro Nuno Santos verde, que é como eu lhe chamo, que é, os cartazes são verdes como os do Costa e o gajo já não é encarnado, já não é de esquerda, já é verde. É um Pedro Nuno Santos simpático, institucional, bem posto, eu podia governar, não me via a casar com a sua filha, coisas assim. Coisas de Luís Paixão Martins, aceitável para toda a gente, type of guy. Que é diferente do Pedro Nuno Santos Guerreiro, não sei o quê. E se isto desmotiva eleitores de esquerda que iam votar no Pedro Nuno Santos Guerreiro, temos aqui Mariana Mortágua. Depois temos o cadáver, que é o PCP, que não serve para nada, não devia existir, porque em Espanha, como sabemos, e na maioria das democracias civilizadas, os partidos comunistas juntaram-se aos partidos de esquerda radical e formaram uma frente eleitoral de esquerda, que era o que faria todo o sentido haver em Portugal, porque seria um bloco mais PC capaz de competir com o Chega. Sim, sim. E em vez disso, um Melanchon, um Podemos, que depois agora é somar, uma coisa dessas. Em vez disso, temos esta coisa deprimente, que é um PCP a cair de podre, mas a guardar uma reserva de eleitorado que daria bastante jeito ao Bloco para disputar com o Chega e que não pode.
que é triste. Essa Temos é a 5 minutos, termina lá o desenho. O desenho, eu já não sei fazer, eu não sei, como é que isto, não sei fazer uma suástica. Mas, pronto, eu não sei fazer uma... Espera. Mas não precisas de fazer a suástica. Não faças uma suástica. Já disseste que ias fazer uma suástica, mostra lá. Pronto, imaginem que eu tinha acabado de fazer uma suástica, que não fiz, porque... Qual é a câmara? Espera aí, temos que ver qual é que pode ser a câmara, é que eu acho que aquela. não tem leitura aí. Não tem leitura. Pede ao Zé Pedro Silva cá, que... dá cá. Tem leitura, tem leitura. Está com leitura. Então, Eu não estão a quero ver, tocar nisso. aqui fica a direita que depois reverte numa suástica, não é? E aqui fica a esquerda e aqui fica o centro. Pronto, só para terem uma ideia do que é que eu estou aqui a dizer. Foi sobretudo bom para quem está a ouvir no podcast. Sim, só... Mas e então? Estás aí a fazer mais uns tracinhos? Aqui neste primeiro pontinho que tem um tracinho por baixo está a Iniciativa Liberal. Sim. E aqui no grupo tracinho ao lado, no pontinho ao lado está o Chega. Pronto. A coisa de chamar socialista ao Chega é estar constantemente a querer ver se passamos, vou fazer uma setinha, passamos para apanhar o Chega pela direita. A questão é que um atrás do outro, depois vão para a suástica. E na suástica está o Chega lindamente, mas vocês não, senhores liberais. Portanto, o que os liberais estão a fazer com esta estratégia estúpida, raramente tenho visto gente tão burra como a gente que decidiu chamar socialista ao Chega, é normalizar um partido de extrema-direita como não, vocês não são é de direita que chegue, porque nós é que temos aqui as propostas de direita a sério e vão radicalizando o eleitorado. Porquê é que o Rui Rocha tem um debate absolutamente ineficaz contra o André Ventura? Porque o André Ventura lhe diz, e não deporta bandidos? E ele diz, bem, deporte bandidos, mas não deporte com tanta rapidez como o Ventura deporta bandidos. Mas há que deportar bandidos, atenção. Pá, esta competição, para ver quem é que é o mais jagunço, não vão ganhar, porque o jagunço é ele. O que eu aconselhava à Iniciativa Liberal era ler um livro sobre liberalismo, se pudesse ser. Tem lá umas coisas, tipo ser a favor da imigração. É bom para o mercado, essas coisas, e é bom porque as pessoas nascem com direitos inalienáveis, incluindo o poderem mexer-se pelo mundo. Está lá nos dogmas, o Pedro Nuno não tem dogmas com os PPPs, mas os liberais têm com a imigração. E depois iam à parte da economia, e da história da economia, e aprendeu o que era o corporativismo, e o dirigismo, e a ligação à extrema-direita, e percebiam que o Ventura não está a ser socialista, mas isto desenvolveu outra coisa que era complicada para a Iniciativa Liberal, que era eles admitirem que o PS não quer mais Estado para fazer uma ditadura socialista vuvuzela Cuba, não é? Portanto, eles tinham que admitir que o PS não é o diabo. É uma coisa tramada para um partido que é estúpido. Como não conseguem dizer, não, é diferente um social-democrata de um stalinista e de um fascista. Não conseguem fazer esta coisa, porque aí teriam que parar de demonizar o PS, que é uma coisa que são incapazes de fazer, apesar de dizerem que não são de esquerda nem de direita. Como são incapazes de fazer isto, o que acabam por fazer é, bem, se o Pedro Nuno é o diabo porque quer o Estado e o André Ventura quer o Estado, o André Ventura é o diabo como o Pedro Nuno. Ora, as pessoas não deram pelo facto de que o António Costa nas últimas eleições teve 40 e tal %, não é? Portanto, se estão a dizer às pessoas, este gajo, André Ventura, pá, igual ao António Costa, mesma coisa, votem nele, força, é que o gajo pode governar, o gajo faz as coisas como é normal. Em vez de dizerem, não, isto é um tipo de controle da economia que não tem nada a ver com socialismo, não tem nada a ver com social-democracia, é um tipo de controle da economia, porque é um tipo autoritário que quer controlar todas as partes da sociedade, incluindo a economia, estariam a fazer um argumento liberal. Dizer que o Chega do PS é normalizá-lo de forma absoluta, então. É absurda, é absoluta e absurda. É dizer, olha, esta coisa em que vocês costumam votar, isto é normal, isto faz-se. E o Chega é igual. Portanto, o que eu aconselhava aos senhores da Iniciativa Liberal, já vamos tarde, porque falta um mês e pouco. Já vamos tarde, porque até já acabou o nosso tempo. Era lerem livros. Eu gostava mesmo que o Rui Rocha, para além de livros de recursos humanos, que lesse livros sobre teoria política e percebesse que as ideologias não são uma coisa que complica o Excel, são coisas que orientam o Excel, porque o Excel dá para tudo, incluindo para fazer contas de campos de concentração, mas na verdade é preciso uma pessoa saber para o que é que eu quero usar. E se não souber para que é que quer ser liberal, para além de baixar impostos, é que depois estás num mata-esfola, não é?
Eu queria reduzir o número de deputados. Eu também, chupistas. Não, mas são uns chupistas e uns bandidos. Caraças, agora ele apanhou-me. Eu queria reduzir o IMI ao imposto estúpido, era de não haver IMI. Eu também acho que impostos são estúpidos. Mas eu acho mais. Pronto, ele agora apanhou-me. Não vão conseguir, né? Aprendam a posicionar-se. Nós vamos nos posicionar para mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é pró. Ora bem, vamos lá mandar as pessoas a um sítio porque eu já tenho fome. Maria, vais mandar as pessoas onde? Ia dizer para não começares por mim. Ok. José Pedro Silva. Olha, eu também tenho pouca coisa. Não, mas Atlético de Felgueiras, não sabe? Eu tenho Não posso dizer. Eu tenho pouca coisa, mas trago o trabalho feito. Eu trabalhei, preparei-me. Eu hoje trouxe oráculo feito. Não posso dizer. Uma coisa de cada vez. Uma coisa. Ora bem, mas é muito simples, Vai estrear, como é o meu programa preferido, vai estrear o Grand Tour no dia 16 de Fevereiro, que é com o Jeremy Clarkson, com o James May, com o Richard e com o... Rishi Sunak? Olha, o Rishi Sunak não está muito bem. Mas não me lembro do nome do Richard Hammond. E pronto, e como eu sou um grande fã da série, recomendo, porque os fãs da série têm um problema que é, têm que saber que começam depois a contar os dias até à estreia. E depois o Hot Clube Portugal, que vai voltar ao número 48 da Praça da Alegria. Olha, boas notícias para a humanidade. E portanto, um é para ver em casa, o outro é para sair à rua, acho que este é perfeito, não é? Muito bem. Eu vou mandar as pessoas ao Porto, porque fui convidado a estar no 7º aniversário da reabertura do Cinema Trindade. Agradeço bastante o convite, não estava à espera. E vai até 16 de Fevereiro, vai ter 32 filmes e depois tem outras palestras e assim. E a boa notícia é que alguns dos realizadores ou produtores ou atores vão estar neste aniversário dos filmes que vão ser mostrados. E, portanto, o Cinema de Trindade tem feito, por acaso, um trabalho bastante interessante. Nós estamos sempre a dizer, ou eu pelo menos, que os portugueses não têm ido ao cinema, mas cinemas como o Trindade, ou mesmo o Cinema Ideal em Lisboa, têm feito um trabalho interessante, que exige dinheiro e também apoio público, mas pessoas que sejam inteligentes a chamar malta para se sentarem ali por um bocadinho e não a ficarem só na sala de televisão, na sala de estar, aliás. E, portanto, 7º aniversário, reabertura do Cinema Trindade, vou lá estar, depois se me quiserem pagar um copo, ou eu também posso pagar. Boa sorte. Também pode acontecer, já que Você não pagam às casas, pode ser que me paguem. Joné, vais mandar as... Não, agora ficas por um. Ok. Joné, vais mandar as pessoas onde? Eu vou só mandar as pessoas ao Atlético Clube Portugal Felgueiras às 3 da tarde de sábado, porque o Atlético está na fase de subida para a 2ª divisão e precisa do apoio de todas as pessoas que sejam... Quando é que é? Sábado às 3 da tarde. Queres ver? Vou pensar. Maybe. Maria, Precisávamos muito de apoio. Se quisessem vir apoiar, a gente... manda as pessoas a um sítio e depois também podes terminar o programa, se quiseres, para aquela câmara. Aquela câmara não me apanha, sabes disso? Aquela é mas queres que eu me levante e vai? Não dá depois. Agora não dá. Ver. Vá, Vou mandar as pessoas ao concerto da Della Marmi no Maus Hábitos, no Porto, que ela lançou um disco na semana passada, e há também concerto no Salão do Brasil. No Porto é dia 8 de março, no Salão Brasil em Coimbra é dia 9 de março e em Lisboa, no Beleza, dia 14. E vou mandar também as pessoas ao comício do Bloco de Esquerda sábado. Quem quiser vir, sabe? Quem vier por bem será propaganda no dia de força, cheia demais. Aliás, é crime. Eu já fui ao comício do Bloco de Esquerda, aquela coisa do Martim Muniz de pró-imigração. Já estava a dizer aquilo que ela condescendência. Já estavam lá as pessoas todas. Como é que é? Está feito mais um dia de reflexão. Ouçam-nos em todas as plataformas e digam adeus às pessoas. Saudinha da boa. Calma, eu ia lá agora. Saudinha da boa. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para